Quais são os teus problemas? Quais são as tuas dores, os teus lamentos, as tuas angústias e aflições? Jesus falou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E há um versículo no Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E também diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, parecem serem direitos, mas no seu final são caminhos de morte. E como reconhecer o caminho do bem e o caminho do mal? A Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima, para se desviar do inferno que fica para baixo. Todos os princípios, todos os conceitos, com tudo o que precisamos para termos como referência, para termos como base, a palavra de Deus diz que dá luz e entendimento aos simples. Portanto, se considerarmos e atentarmos para estas verdades, nós seremos bem-sucedidos. Caso contrário, iremos fracassar, porque quem deixou essa palavra foi o Criador. Ah, mas foi o homem que escreveu, foi o homem que colocou. Jesus falou: Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. E isto daí está sendo claro e tão transparente, principalmente nos dias em que estamos vivendo, as palavras proféticas descritas nesse livro. E a ciência, dia após dia, ano após ano, sendo confirmadas pela mesma. E como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação revelada através da palavra que Deus nos deixou? E uma parte delas foram ditas pelo seu próprio Filho, que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no unigênito de Deus revelado ao mundo. E essa história, eu digo história, não história, porque foram fatos reais, vivenciados e autenticados. Hoje temos uma facilidade em pesquisar, hoje temos uma facilidade em buscas, em fatos e boatos, em fatos e fakes. Portanto, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A salvação é de graça, por meio da fé. Porque sem fé, como já disse, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Você está buscando forças em quem? Ou a quem? Na força do homem? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, eu tenho força, eu tenho garra, eu tenho determinação, eu tenho o dom da conquista e vou conseguir. E não é bem assim. Muitas vezes, o homem pode conquistar todos os bens, todos os tesouros, mas a verdadeira paz somente tem aquele que tem a Cristo em seu coração. Ele foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para nos dar vida e vida eterna. Portanto, toda conquista feita de uma forma humana vai passar. Haverá o dia de contas, em que estaremos face a face diante dele, no dia do juízo, para que possamos ser julgados, aprovados ou reprovados. Sabemos que todos nós somos pecadores e precisamos de um mediador. E só existe um intermediário, e só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se fez homem, se humanizou como nós, 100% homem, 100% Deus, e deixou seus ensinos. Ele falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode pesquisar no Google, ele vai te dar o endereço e você pode, em qualquer Bíblia, examinar e conferir, confirmar. Jesus exortou-nos, dizendo: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, disse ele, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega a Deus a não ser por mim. Reitero essas palavras que já disse, porque é momento de tomar uma decisão, porque o mundo jaz no maligno. Podemos ver, contemplar no dia a dia as atrocidades, a falta de amor, filho contra pai, pai contra mãe, irmãos contra irmãos, assim como a palavra disse que no final dos tempos aconteceriam isso. Coisas escabrosas, coisas aterrorizantes. O amor acabou, esfriou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que nós estamos vendo hoje. Mas Deus reservou, eu digo no sentido de daqueles que aceitaram, que deram crédito à sua palavra e buscam nele os conselhos e tudo aquilo, os princípios, os valores estabelecidos por ele para que nós pudéssemos ter êxito e conseguir fazer a sua vontade, agradando e sendo bem-aventurado, ou seja, feliz, junto ao reino celestial que ele irá estabelecer em cumprimento da sua palavra. Eternamente, Deus nos criou eterno. Então, seja pessoa bem boa ou seja pessoa má, ela vai viver eternamente. E aqueles que morreram ressuscitarão, estarão presentes no dia do juízo para receber a bênção ou a maldição, a vida eterna ou a morte eterna, ou seja, a condenação eterna longe de Deus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Permanecer fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, quebrando seus princípios? Deus é amor, mas é justiça. Deus não compactua com o erro, com o engano, com a falsidade, com a mentira. Portanto, é o momento de pararmos para revermos os nossos princípios e conceitos, acertar o passo e viver pedindo a Deus forças para vencer, forças para sair dessa situação difícil e embaraçada que você está. E de repente outros que estão vivendo bem, mas não têm a paz de Cristo, a paz que o mundo oferece. Jesus falou: deixo-vos a paz. A minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Deus, a paz de Cristo, deve abundar em nossos corações, para nós termos a felicidade plena. Sabemos que passaremos por aflições, por decepções, por desilusões, por enfermidades, por questões que estamos dentro de um contexto, em um mundo corrompido pelo pecado e pela maldade do homem. Portanto, é momento de você parar para refletir e dar atenção, dar ouvido à voz de Deus através desta palavra que Ele me tem dado. Não só a mim, mas a todos que buscam a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. É momento de você decidir. Qualquer que for seu problema, busque a Deus da forma que nós estamos conversando aqui. Quando ele bradou, está consumado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, indicando livre acesso a Deus. Então todos nós temos a liberdade, o privilégio de dirigirmos-nos a Ele, mesmo sendo pecadores. Primeiro reconhecendo e confessando a Ele: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor. Perdoe meus pecados. Me ajuda a viver uma vida que te agrade. E Deus vai mudar a sua vida e toda a sua história. Creia nisso e busque a Deus, e você verá sua glória resplandecendo na sua vida e na vida da sua família. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus permitir.